Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Que a graça de Deus nos ilumine para que nós possamos mais uma vez percorrer a palavra de Deus e deixar-nos transformar pela força dessa palavra. O tempo pascal é o tempo mais longo entre os tempos fortes. Se nós pegarmos os 4 tempos fortes, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, esse é o tempo mais longo que vai até a solenidade de Pentecostes, que é a coroação do mistério pascal. O Senhor ressuscitado nos dará o seu Espírito para que nós possamos crer no ressuscitado e ser testemunhas dele no nosso mundo. A antífona de entrada de hoje nós assim rezamos: Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Nós continuamos a acompanhar a história de Pedro e João. Então, naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido e decidiram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia. Porém, à noite, o anjo do Senhor vai abrir a porta e vai dizer aos apóstolos: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Veja, falar sobre tudo o que se refere a esse modo de viver, ou seja, sobre o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide anunciar o ressuscitado e o modo de responder ao ressuscitado em uma dimensão de fé, que é receber o batismo e viver em comunidade. Então, é o anúncio da igreja. Os Atos dos Apóstolos é o tempo da igreja que é descrito. Então, os apóstolos são libertados para uma missão: ir e anunciar tudo sobre esse modo de viver. Vejam que até agora eles eram enviados para anunciar a ressurreição. Agora já é o efeito da ressurreição. A igreja nasce do ressuscitado. Sabem que no quarto evangelho é a narração da paixão que nós ouvimos na sexta-feira santa. Então, de São João, do lado de Jesus, quando perfuram, brota água e sangue, que são o símbolo da igreja, os 2 sacramentos principais da igreja: a água, o sacramento do batismo, e o sangue, o sacramento da Eucaristia. A igreja tem um momento importante do seu nascimento no mistério pascal, no Senhor crucificado, que do seu lado, do lado direito, como da costela que é feita Eva, então da costela do Senhor é feita a sua esposa, a igreja. Então, quando eles mandam, os sumos sacerdotes mandaram buscar os apóstolos na prisão, eles então são surpreendidos, porque quando abriram a porta não encontraram ninguém lá dentro. E os guardas vão dizer: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Então tem esse respeito para com os apóstolos, mas é medo da multidão, porque os apóstolos têm uma respeitabilidade. O povo que muitas vezes ouviu de Pedro que eles mataram Jesus injustamente, agora tem atenção para não cometer o mesmo erro, e isso causa receio nas autoridades de Israel. Então, no Salmo de hoje, o Salmo 33, nós rezamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Sim, os apóstolos foram ouvidos pelo Senhor e eles são libertados. Claro que não são libertados definitivamente. Vão terminar a vida deles dando a vida pelo Senhor, no martírio, exceto João, mas todos os outros vão ser martirizados. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Minha alma se gloria no Senhor. Começa com um hino de louvor, uma exaltação a Deus pela maravilha que Ele está realizando na vida de quem está sofrendo. E mais agora, busca envolver os outros. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Diante daquilo que Deus faz na nossa vida, nós não podemos nos calar. Nós necessitamos transmitir e falar isso para os outros, anunciar. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. Essa é a certeza da fé. Não que Deus esteja sempre a cumprir a nossa vontade, mas mesmo quando parece que Ele se silencia, que Ele é indiferente, somos nós que somos chamados a uma conversão, a encontrar a vontade de Deus em toda e qualquer situação da vida. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
É isso que aconteceu na vida dos apóstolos, é isso que acontece na nossa vida. Nós somos libertados da angústia e do sofrimento, mesmo quando às vezes nos parece difícil perceber isso, mas devemos fazer um caminho de fé, mesmo na tristeza, buscar encontrar ali a vontade de Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. É este anjo do Senhor que liberta os apóstolos da prisão para que eles possam seguir. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós temos justamente a citação do início do Evangelho. Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê encontre a vida. Então, nós temos aqui a continuação do discurso que Jesus faz para Nicodemos. É o primeiro e robusto diálogo de Jesus no quarto evangelho, que o quarto evangelho é uma sucessão de densos diálogos, onde a pessoa tem a possibilidade de mostrar a dificuldade, de aprofundar o discurso. Jesus no quarto evangelho, curiosamente, ele parece não entender muito o que falam e não ser entendido, porque fazem uma pergunta que Jesus não responde de um modo óbvio, mas chama o seu interlocutor a ser mais profundo, a ir além. E assim é com este homem que veio na escuridão fazer uma pergunta para Jesus e Jesus anuncia para ele algo muito mais consistente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê. O mistério pascal, nós vemos isso, mas se começa na encarnação. Na encarnação, Deus doa o seu Filho à humanidade. E no mistério pascal, ele continua fiel a essa doação, para que o mundo não morra, para que nele creia. De fato, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo. Isso é uma convicção de fé, meus irmãos. O juízo que Deus fará não é para nos condenar, é para nos trazer a salvação. No próprio quarto evangelho, o Senhor vai dizer que é o homem que se condena. Não é Deus que condena o ser humano. É o homem que não aceita a salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, que a condenação não é aquela que pode acontecer com a perda do reino dos céus, mas o próprio não crer já é uma experiência de condenação. A fé transforma a nossa vida. A fé faz dar um sabor mesmo nas experiências mais dolorosas, porque vemos que nessa situação não estamos abandonados, que Deus não provocou o nosso sofrimento nem nos abandona. Essa convicção na vida de fé é determinante, porque sem a fé, quando nós temos dificuldades, as cruzes da nossa vida, nós logo pensamos que foi Deus que nos fez sofrer. Ora, o julgamento é este. Nós sempre pensamos que o julgamento vai ser aquele, como é narrado nos sinóticos, que no fim dos tempos Deus vai vir. O quarto evangelho vai dizer que não é isso. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Então, o ato de rejeitar a salvação, mesmo essa salvação que se manifesta na sua grandeza, um Deus que se faz presente de modo determinante. Sabe, meus caros, por vezes vem em nós o desejo de ter conhecido, tocado Jesus, abraçado, mas a presença de Jesus, depois da sua ressurreição, ela é muito mais consistente e eficaz entre nós. Porque Jesus, quando estava em Cafarnaum, o homem Jesus estava só em Cafarnaum, não estava em Jerusalém, não estava em outros locais. Então, depois da ressurreição, com os sacramentos da igreja, com a palavra do Senhor Jesus, o Senhor se faz presente de um modo eficaz e glorioso nas ações sacramentais, no anúncio da igreja. É o Senhor Jesus que se faz presente quando 2 ou mais se reúnem em seu nome. É o Senhor Jesus que se faz presente no ministro da igreja. É o Senhor Jesus que se faz presente, portanto, na assembleia reunida em seu nome. É o Senhor Jesus que se faz presente nos sacramentos. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifestem suas obras, que suas obras, ações, são realizadas em Deus. O mistério pascal nos chama a transbordar na nossa vida a luz do ressuscitado. Assim anunciamos no Sábado Santo, e a luz do Círio Pascal vai nos acompanhar na liturgia próxima a nós para anunciar que o Senhor ressuscitou, e no seu nome nós devemos anunciá-lo a toda a terra, com o nosso testemunho primeiramente.
A oração de hoje nós assim rezamos: fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado, e tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.